sentada no puto. Estou aqui a ver se consigo convidar o José, estávamos no Facebook, mas o Facebook não estava a dar para ele se juntar. Olá Aninhas, olá Maria, Verinha, olá. A ver se o José se junta a nós para a live. Olá.
Como? Oh, sim, José, é o Bruno. Estou no Instagram. Convidei. Hã? Estamos aqui com umas dificuldades técnicas. Entre o Facebook não estava a conseguir fazer a partilha do vídeo para o José se juntar a esta live. No fundo, o convite veio da parte dele. Alô a todos. E então já liguei agora para ele se juntar a nós aqui no Instagram. Agradeço a vossa presença e peço-vos um pouco mais de paciência só para que ele se junte a nós e para que assim a gente dê início à conversa. Uma conversa que é sempre interessante, espero que hoje não seja diferente. Vou conversar com o José, adoro a serenidade dele. Alô Irina, olha aqui está ele. José, vê se consegues. Aí está. Ora isto. Boa. Deixa eu ajeitar a câmera. Este novo formato. Boa. Assim ainda sabe melhor, não é? Quando há assim uma dificuldade à partida, depois ainda sabe melhor conectar. Ouço-te baixo. E a mim muito alto. Sim? Estás a ouvir? Estou. E estou-me a ouvir em fones. Ok, eu vou baixar aqui o som. Eu desta vez estava a tentar fazer sem fones porque gosto de estar assim um pouco mais livre, mas se for preciso. Eu só quero testar. Estou-me a ouvir em eco. É porque eu vou. Se calhar também tenho que baixar aqui o meu som. Vê lá, agora ainda estás a ouvir? Yeah. Ainda estás a ouvir? Estou-me a ouvir. Então espera aí, vou pôr então os fones outra vez, ver se melhora a experiência para todos. Também senti isso melhor, embora goste mais de estar assim. Pois também eu gosto muito mais. Eu realmente gosto muito mais de. Olha, agora já deixei de me ouvir em eco. Desse teu cenário com a lareira. É pá, fiz questão de te alterei aqui a logística, mudei aqui os sofás, etc. para fazer aqui a lareira. Deixei de me ouvir em eco, já estou a saber melhor com os fones. Está ótimo, também te ouço melhor assim. Embora prefiro estar aqui sem os fios, mas. Ok, fixe-me. Já Muito está aqui bom. alguma malta. Só fazer aqui uns acenamentos. Sim. Vamos relaxar, respirar, beber um bocadinho de água. Sim, eu tenho água do Luso para condizer também. Agora estou mesmo aí apaixonado pelo sítio e por tudo o que essa serra e que essa vila traz. Deixa-me Também. dizer, eu não bebo água do Luso. Eu tomo banho em água de luz, eu rego as minhas plantas com água de luz, lavo a minha louça com água de luz. Mas beber não bebes, mas é uma questão de gosto ou por alguma razão? Não. Eu não bebo água da torneira e de vez em quando vou à fonte e às vezes compro outra marca, não vou fazer aqui publicidade, porque não desliguei primeiro para eles debitarem aqui uns euritos na conta. Água filtrada.
Ah, Mas a sim, água essa fonte. Sim, essa fonte é bem poderosa. Ah, ok, olha. Muito feliz por estar aqui contigo, e por iniciar mais esta partilha. E grato, muito grato por mais este acolhimento. E então, olha, vamos em frente. Não sei se tens assim alguma ideia por onde começar esta conversa. No fundo, podemos até começar por partilhar aqui um bocadinho como é que nós nos conhecemos, porque no fundo os nossos projetos e os nossos caminhos e os nossos projetos coincidem, partilham lado a lado, cruzam-se, vão-se cruzar deste sábado a 8 com uma aula tua, depois já vais falar sobre isso, e dizer que conhecer-te tem sido uma surpresa. Vieste aqui 3 ou 4 vezes e confiaste em mim na proposta que te fiz para te receber aqui na minha casa, não nos conhecíamos e dizer que tem sido muito bom partilhar estes pequenos, bons, grandes momentos contigo. Vou-me aqui apresentar um bocadinho, porque há convidados teus que eventualmente não me conhecem, eu também não posso não conhecer muito da minha história de vida. E depois terei muito gosto que faças exatamente o mesmo para também saber um bocadinho mais quem é o José, para aqueles que não te conhecem. Então, toda a vida vivi na área comercial, no setor automóvel, depois passei por dependências químicas, perdi-me completamente, no fundo para me reencontrar, porque andava desalinhado de mim, desidentificado de mim, e dá quase 5 anos para cá, abracei este mundo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, porque foi conhecendo-me e desenvolvendo-me que eu hoje sou aquilo que sou e faço aquilo que faço. E devo a vida, no fundo, ao autoconhecimento. No programa de Narcóticos Anónimos foi o princípio de um caminho que tenho trilhado com muito gosto, com muito prazer, com muita satisfação, com muita conquista, com muita alegria. E então, de há 2 anos para cá, vim para aqui para o Luz, para uma casa de família, para uma casa que o meu pai herdou, criar este projeto que abracei de servir o bem maior e acolher aqui pessoas para dinâmicas, para workshops, para formações, para cursos, para terapias. E é aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho. E este é o meu porto de abrigo, o meu porto de seguro. E foi aqui que te conheci. Foste tu que chegaste a mim e eu aqui te recebi, já por 3 vezes, e muitas mais virão. E pronto, make it short, este é um bocadinho o resumo, e é isso. Muito grato, muito grato. E assim eu tenho, e é de recordar para sempre a forma como te encontrei ou te descobri. Eu costumo dizer que, especialmente com os anos de meditação, nós apuramos esta sensibilidade e torna-se muito simples e cada vez mais prazeroso seguir o fluxo da vida. E eu costumo dizer que é sentir e saber. E quando não se sabe, que às vezes é o mais desafiante, permitir-nos ficar, permitir-nos parar, respirar e observar. E foi assim que eu cheguei até ti, que foi, enfim, eu descobri o Luso, eu não conhecia, aí há cerca de 1 ano e meio eu nunca tinha entrado, mesmo assim, especialmente na parte do Bussaco. O Luso tinha passado uma vez de passagem e fiquei, quando descobri não só a zona, principalmente a zona do Bussaco, fiquei mesmo, posso dizer que foi hoje, provavelmente a floresta mais mística e mágica que eu já pude visitar e experienciar. E foi mesmo uma surpresa, estando aqui em Portugal, eu conhecia, assim, mais parecido, digamos assim, é Sintra, mas ainda assim é bem diferente, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, porque aí há qualquer coisa aí que se sente diferente, talvez por ser um pouco menos, não sei se é menos conhecido, mas mais próprio limpo, envolver, sim. mais limpo, mais puro, mais raw, mais Sim. natural. Depois isso faz-me lembrar até que eu depois fui ver, eu gosto muito de ir à definição da palavra, a questão do Bussaco chama a questão do homem livre, aquilo também me chamou, fui ver um bocadinho depois, lá está este espírito peregrino, também muito me levou aí,
E a vida, no fundo, a vida levou-me aí, até a minha história pessoal, levou-me muito a esse sítio. Então estou especialmente feliz por poder fazer o mal e como as coisas se conjugaram. E eu simplesmente vi, senti, foi mesmo através da internet, senti Casa Alta, ok, isto é ali perto, eu já tinha conhecido a floresta, e um dia senti, olha, é para ir ali. E o primeiro sítio foi mesmo contactar-te e perceber como é que nós poderíamos. E longe eu estava de saber quem é que sequer geria a Casa Alta do Luso, mas apareceu-me e senti, olha, é esta. E fui. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa já desde os 22 anos, quando fui chamado à primeira experiência profissional na Índia, senti, longe eu estava eu de saber o que é que estaria a fazer 20 anos depois, não é? Mas só para realçar que no fundo nós temos aqui esta sabedoria interna que quando a nutrimos todos os dias toma completamente conta de nós e é isso que me tem acontecido nos últimos anos. E então foi realmente mágico o nosso encontro, ou digamos talvez reencontro, porque eu acredito que nós já andamos nisto há muito tempo. Mas se calhar neste corpo não, então sim, é sempre novo. Alguns éons, sim. Sim. Desculpa, não percebi bem. Alguns éons. Ok. Éons, é um número infinito de anos. Décadas, Sim. E isso no fundo também é o que me chama nessa floresta, nesse sítio, porque depois tive a oportunidade, foi em junho, foi cerca mais ou menos de um mês antes de te conhecer, fiz mesmo a Via Sacra, essa Via Sacra que tem dos 22 passos, e foi assim uma experiência incrível, porque eu acho que supostamente sabes melhor do que eu, com certeza, é assim uma réplica assim mesmo em termos geográficos, tem 3 km, foi o que Cristo percorreu supostamente na crucificação, e achei aquilo lindíssimo. E mais do que isso, depois a energia que se sente ao fazer. E então eu acho que é assim muito especial. E a Via Sacra tem mesmo essa simbologia, essa conotação e há aqui um paralelismo à história de Jesus nos seus últimos momentos, nos seus últimos passos, em que é sempre a subir, muitos degraus. Há depois essas capelinhas todas com as imagens dos 12 passos da Quaresma. E na realidade, quando tu chegas à Cruz Alta, depois daquele exercício físico, sentas-te ali e contemplas toda aquela paisagem que vês Coimbra, vês Figueira da Foz, vês o Farol da Barra em Aveiro, vês o mar ali à frente, e sentas-te ali e descansas e relaxas. No fundo, é a libertação da dor, do sacrifício, do esforço, da subida, da caminhada, que no fundo Jesus Cristo depois quando foi crucificado e se liberta da carne, liberta-se da dor, do sofrimento, e portanto tem esse paralelismo, e quando olhamos para isso, no fundo a gente tem que fazer a Via Sacra logo desde o início, com esta entrega e com esta profundidade e com este silêncio, não é? E, portanto, esta conexão fica muito mais fácil. Eu queria fazer aqui uma ressalva, algo que estavas a dizer há bocado, foi quando nos conhecemos. Nesse fim de semana estava aqui a haver um encontro de medicina da mente, e eu estava a participar nesse encontro, e tu vieste aqui de repente conhecer a casa, vieste aqui visitar, e eu fui só ali para te receber e para mostrar a casa, a segunda casita pequena, a anexa, onde tu costumas ficar. E depois, ou seja, eu disse aqui às pessoas, eu vou só ali um instantinho fora cumprimentar aqui o amigo, estar ali uma palavrinha, pá, tivemos mais de meia hora ali fora a falar. Daquilo quase não havia vontade era de voltar para dentro, precisamente por causa desta reconexão que fizemos os dois. E é isso. Sim, e também o que me tocou também falas no projeto que abraçaste, e no fundo é um legado, não é? E isso ressoou muito comigo porque eu precisamente também abracei há uns anos atrás algo que é uma herança também familiar, e é onde eu me sinto também no fundo mais em casa, e a base desta escola que eu lancei, física, é lá, em Aljustrel, na herdade do meu pai. Então me ressoou muito porque é de alguma forma nós estarmos a abraçar e a agradecer e a honrar aquilo que nos chegou a nós, e ao mesmo tempo sinto bem cada vez melhor aquilo qual é o nosso papel e levar para a frente da nossa forma, da nossa única e preciosa e insubstituível forma, deixar também, ou seja,
desenvolver no fundo esse legado desta nossa forma, para depois podermos passar a alguém, provavelmente. E transmutar e ressignificar esse mesmo propósito inicial que os nossos antepassados adquiriram, neste caso o espaço físico, não é? Portanto, mais alinhados connosco, com a nossa verdade. Por exemplo, esta casa foi comprada com propósito nos anos 40 do século passado para receber hóspedes que faziam aqui termas. Depois os meus avós foi para o meu bisavô, depois os meus avós herdaram, e estive alugado a famílias. Depois esteve fechado e no fundo eu venho novamente receber aqui pessoas, mas com propósito diferente, com propósito alinhado àquilo que eu sou e àquilo que eu faço, àquilo que eu quero. E não sentes também, de alguma forma, que o próprio espaço pede isso? Ou que, de alguma forma, isso também foi algo que também me tranquilizou muito e me deu muita segurança nos últimos tempos. É perceber que, no fundo, aquela terra tem um destino. E eu estou ali, de alguma forma, ao serviço. E cada vez mais isso se alinha. E então é assim um descanso perceber que, ok, isto é muito maior do que eu. E eu estou ali, de alguma forma sempre senti que aquilo era para dar assim um exemplo diferente. Neste momento é assim um santuário ecológico. Eu estou-me a arrepiar todo, porque Sim. a casa sempre existiu na família, como eu te disse, portanto desde os anos 40 a casa sempre existiu na família, e eu dos meus 25 aos 35 eu vinha aqui praticamente todos os fins de semana. E depois quando fui para Lisboa, quando fiz esta minha cura terapêutica, e depois quando comecei a fazer as formações, etc., estava a viver em Lisboa. E foi depois do Caminho de Santiago que me ocorreu que a casa estava vazia, fechada e estava completamente alinhada com aquilo que eu andava à procura, que era ter um espaço para estar com o cão, mais próximo da natureza. Na altura o mundo estava completamente parado, tudo confinado e a trabalhar online e em casa, etc. E não tenho que pagar renda, é meu, é nosso, é da família. Mas então eu percebi que a casa sempre existiu, eu é que ainda não estava preparado para a casa. E quando vim para aqui, quando vim para a casa, tudo se começou a mostrar. Mas eu tive que vir, envolver-me, estar aqui na casa, na energia, no ambiente de luz que estávamos há pouco a falar, para que depois me viesse a ser mostrado aquilo que eu estou aqui a desenvolver e que já funciona. Até então não via, não sentia, porque não estava preparado. Isso é muito giro, não é? Depois perceber que se alinha. E eu também, olhando para a minha história, o meu pai sempre esteve ligado à agricultura de alguma forma, mas eu não. Então eu cresci em Beja, numa cidade, num ambiente muito citadino, depois fui tirar Economia, e só depois de terminar o curso em Lisboa é que comecei a questionar-me o que é que eu, afinal, sei fazer, o que é que eu vou fazer. E lá está, a vida chamou-me a um estágio na Índia, na área de desenvolvimento rural. E aí sim, aí acho que foi assim a fundação daquilo que eu faço hoje. Ainda longe estava eu de imaginar, se alguém me dissesse nessa altura há 20 anos, foi em 2002, que eu estava a fazer o que estou a fazer, não estava sequer na minha realidade. Isso também é muito interessante perceber como as coisas se vão construindo. Mas depois voltei para tirar o mestrado em desenvolvimento, ainda fui dar aulas em Angola durante 3 anos, até que durante a tese de mestrado sobre o trabalho que eu fiz na Índia, descobri a permacultura e a agroecologia, e comecei aí é que eu comecei a ligar-me à terra, que eu nunca sequer tinha plantado uma árvore, porque precisamente me caiu assim nos braços. De alguma forma meu pai comprou a herdade, era assim um sonho dele, e então caiu-me assim nos braços, e eu, no meu caso é um bocadinho diferente, porque eu não tinha relação com a herdade. Não sei se alguma vez tinha lá ido, quando era mais novo, não me lembro. Mas o que é certo é que depois, nessa altura, precisamente caiu-me assim nos braços e depois fui percebendo a pouco, e depois a meditação entra aí já em 2015, 2016, em que me ajudou imenso e costumo dizer que me salvou a vida, porque foi um desafio muito grande estar a gerir a herança do meu pai, porque também, ele também desenvolveu uma demência vascular, uma demência vulgar, Alzheimer, e de um momento para o outro quase desligou-se. E então quase que um pequeno império caiu assim nos nossos braços, no meio da minha irmã, da minha mãe, nomeadamente. E então foi assim um período desafiante, e a meditação que eu agora partilho nestas aulas, costumo dizer que realmente me salvou a vida, porque foi um momento em que eu tive que me reconectar e perceber o que é que eu realmente estou aqui a fazer, e a energia, e focar a minha energia e perceber, ok, quais são os passos que eu tenho que dar e qual é realmente o meu papel aqui. E precisamente começar-me a alinhar
com aquilo que era a vontade do terreno, que eu sempre senti, não é? Só que eu não estava preparado, lá está, para agora sim, mas pronto, fui-me preparando e a própria conexão, e cada vez que ia ao terreno, eu recebia mensagens, e hoje acontece cada vez mais. Hoje acontece um pouco por todo lado, porque, enfim, tem a ver, e depois eu percebi isto também, mais do que, como a minha tese de mestrado é sobre desenvolvimento comunitário, desenvolvimento a partir de baixo. Já começa aí o próprio espaço a delinear as coisas, depois as pessoas que lá vivem realmente. Mas depois a meditação, com o curso de instrutor de meditação, percebi que é a partir de dentro, é a partir de cada pessoa. E esse trabalho é que depois, só quando eu trabalhei em mim é que eu comecei a perceber cada vez melhor depois as mensagens que vinham de fora, nomeadamente do terreno e das pessoas. E depois é muito fácil, depois cada vez mais, por exemplo, estar contigo e me sentir ligado àquilo que queres fazer aí. Como te disse, foi logo assim um chão. Só o facto de poder estar e apoiar-te de alguma forma fazia sentido para mim, porque no fundo é isso que eu venho fazer também, servir a vida em cada pessoa, primeiro em mim e depois ir seguindo este chamamento. E no caso do Luso foi assim mesmo muito forte, e por isso estou especialmente agradecido e feliz pelo caminho que estamos a começar a desenhar por aí. Deixar aqui uma observação disto que estavas agora a dizer, ou disto que tínhamos estado a conversar, e no fundo ao mesmo tempo uma mensagem também, alinhado com aquilo que nós fazemos, que nós passamos muito tempo a fugir de nós próprios. Estavas a dizer que o teu pai já tinha a quinta, já tinha herdado e portanto já estava ligado à agricultura, e tu depois foi na Índia quando tu começaste a semear a primeira árvore, estás a ver? E é na tua meditação que tu depois herdas esse império. De repente vem todo esse stress para gerir aquilo tudo, mas é depois na meditação que tu te alinhas e te encontras de hoje, então fazes o que fazes. No fundo, eu recordo muita vez que o meu pai me chamava, o meu pai e o meu avô, às vezes para cortar lenha, às vezes quando era sempre que eu cá estava, ou em Aveiro, cortar lenha, cavar terra, tomar conta da horta, etc. Pá, aquilo para mim era um filme, era um terror, eu não gostava nada daquilo. Acho que em parte muito também porque era obrigado. Isto era já o meu lado rebelde. Mas pronto, não gostava nada daquilo. Para hoje dar comigo é a minha terapia, é a minha mandala, ir ali para o jardim estar a apanhar ervinhas. Ainda hoje estive à tarde com a companheira a fazer transplante de rudas e de capos, etc. E a arrumar as lenhas, essas coisas assim do género. Portanto, no fundo eu só andava a fugir de mim. E é no silêncio que eu me encontro. Tenho percebido isso. Fiz agora há 15 dias o caminho de Santiago, e algo que me apaixonei, estar ali no meio da natureza a fazer aquele trilho, estar ali comigo, e neste caso agora eu ouvi um grupo, e é nesses momentos que eu mais estou conectado, mais estas mensagens me chegam. Fui fazer o Vipassana, e vim de lá, como foi das outras vezes, diferente, muito mais sereno, muito mais pausado, muito mais consciente, muito mais assertivo, muito mais muito mais conectado com o meu eu verdadeiro. E isto só acontece com isto, com a meditação. E a meditação nem tem que ser sempre estar ali sentado em posição de lótus, em posição de Buda, porque eu, por exemplo, quando estou a cozinhar ali no jardim, é para mim uma grande meditação, porque penso em tudo e não penso em nada. Portanto, é este limpar do lixo, o consciente absorve, para que depois o inconsciente traga à tona aquilo que é verdadeiramente importante. Isso também ressoa muito, porque eu lembro-me de estar até antes de ir para a Índia, lembro-me de estar a passear com o meu pai de carro e ele a mostrar-me os terrenos e o que fazia, e de alguma forma havia nele também esse chamamento, não é? E eu disse, mas eu agora tenho que me ir embora. Eu tenho que ir. Porque eu também, no fundo sabia que... eu sabia que, de alguma forma, eu estava ligado àquilo, mas não era da mesma forma, compreendes? Eu não ia fazer como ele estava a fazer. Claro. E isso foi, assim, uma grande aprendizagem. E eu realmente... estava a significar que eu estava a fazer há pouco. Sim. E eu sei que ele ficou depois, quando eu realmente... Mas depois, repara, depois foi assim tipo de choque, porque eu estava na Organização Internacional do Trabalho, estava prestes a fazer uma carreira internacional e de repente, olha, eu vou para aí plantar umas árvores. Ok? Foi assim...
E depois ao mesmo tempo ele estava feliz, mas não percebia, então, mas o que é que ele está aqui a fazer? Eu próprio nem sequer sabia, mas olha, agora é que vou para aí. E então aquilo ao início foi assim, bem difícil, bem desafiante. Ao mesmo tempo ele estava feliz, mas espera aí, então, mas agora é como se eu estivesse a deitar fora tudo aquilo que tinha construído, que realmente não foi, agora tenho essa noção, porque eu uso tudo, absolutamente tudo aquilo que já fiz, uso agora na formação que faço e na universidade que criei. Mas claro, naquela altura, ao ponto de eu até me sentir um pouco responsável pela doença que ele desenvolveu. Claro que depois isto, enfim, tem a ver com... eu percebi depois que tem a ver com a história dele, muito mais com ele do que com a nossa interação. Mas foi assim desafiante, porque repara, no fundo, e repara, isto tem muito a ver também, com o trabalho que eu faço, porque é assim uma evolução de paradigma, não é? E eu naquela altura... deitar tudo fora do fundo e começar a voltar à enxada, parece que estava a voltar para trás, não é? Repara, o meu pai saiu do monte para ir para a cidade, não é? Saiu, e isso era uma evolução. E eu depois, as primeiras coisas que fiz foi fazer uma vedação com os paus mais velhos que lá estavam, para poder ter um bocadinho, vedei ali cerca de 10 hectares, que já é bastante, dos 130 que a herdade tem, porque o meu pai tinha 1200 ovelhas e aquilo comia, não tinha espaço. E então foi assim, eu adorava aquilo, não me faltava energia, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada claro o que é que ia sair dali, estava mesmo assim a aprender, tudo era novo para mim. Eu costumo dizer que nem sequer sabia distinguir a azinheira do sobreiro. Então eu nessa altura nem sequer falava em meditação, ainda bem que também falaste sobre isso, porque basicamente para mim, depois quando eu comecei a prática mais formal, basicamente tempo de amor por nós. E o que acontece, eu quando comecei o curso já em 2016 de instrutor, na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, eu sempre senti que isto era um estado natural. É algo que nasceu connosco. E agora com a prática que estou a chegar aos 2000 dias, assim, foi importante também criar essa estrutura e fazer com pelo menos 22 minutos de amor por mim, costumo dizer assim. Eu agora já estiquei isso no fundo para as 24 horas, este é o objetivo. É que tu vivas conscientemente em meditação e teres este poder de decidir conscientemente todos os dias, ok, hoje é para isto, não é? E hoje vou-me dedicar e estar presente a isto. E foi o que para mim me salvou no início, porque houve uma altura que, a gerir a herança do meu pai, com o meu pai a desligar-se progressivamente, ele voltou assim ao estado de criança, no fundo, que era delicioso e foi também um dos meus guias espirituais já nessa fase. Depois me ajudou muito a plantar árvores já e há muitas coisas foi assim incrível a transformação e a aprendizagem, mas obviamente, como deves calcular, foi desafiante porque foi um desligar, ok, agora toma. É como se ele... E então eu parecia um bombeiro a apagar fogos e depois a minha energia estava completamente dispersa. Por isso é que eu digo que a meditação aí salvou-me e foi assim extremamente forte. E na altura foi muito difícil. Imagina estar, ok, no meio de tanta coisa, estar agora parado sem fazer nada para me conectar comigo. Mas literalmente depois, a pouco e pouco, consegui realmente estar presente nas atividades, nas prioridades que escolhia. E isso acho que tem muito a ver com o que falavas, que também perceber que isto realmente não tem que ser uma obrigação, é mesmo uma escolha. E quando está alinhada com aquilo que tu realmente vens fazer e que és, no fundo é isso que eu faço, passando um pouco a apresentar esse trabalho. Esse alinhamento mostra-se. Sim, e sente-se. E depois passa... E a energia, basicamente, tu sentes. Por exemplo, eu lembro-me também de estar com o meu pai lá com as ovelhas e tudo e sentir que aquilo não era para ser feito daquela forma, porque já havia uma grande pressão sobre o terreno. Depois... muitos dos borregos já não eram alimentados de forma muito orgânica e aquilo já não ressoava. Então fizemos uma transição muito interessante em que realmente depois foi adaptada o número de animais ao terreno e foi só o facto de eu, por exemplo, ter vedado aquela parte, a natureza respondeu com uma força incrível porque já estava de tal forma saturada. É incrível, foi uma aprendizagem muito, muito forte também nesse período. Mas enfim, isto depois para dizer o quê? Eu agora estou muito consciente do meu papel ali naquele terreno, ali e no mundo também, porque e eu acho que eu vi e senti nesse teu projeto também, e então por isso também me tocou tanto e me deu-me tanta vontade de trabalhar contigo e de colaborar, porque eu acho que cada vez mais é isso que está a acontecer. Repara, eu agora estou
estou muito feliz também porque reiniciei estas aulas peregrinas, como eu chamo. E também a questão do peregrino, o que é isto? Esta busca, para mim é a busca pelo sagrado, aquilo que está mais profundo, não é? E aquilo que, enfim, muitas vezes não se consegue sequer explicar. É um caminhar, no fundo é um caminhar e é transversal. É transversal. É no físico, é na vida, é na mente, é um caminhar, é o ir em frente. Só há uma direção, vários caminhos, mas só há uma direção. E eu identifico muito com isso, cada vez mais também com o peregrino. Desculpa, gostei da palavra, dizer esta palavra. Não, força, isso é mesmo assim. Isso fez-me lembrar outra coisa, sabes? Quando eu, mesmo nas coisas, nos períodos em que eu estive mais confusos e mais... aquela terra sempre me ajudou muito, provavelmente isso acontece também aí. Aliás, eu sinto isso quando vou ao Luso, apesar de não ter a ligação que tu tens ao espaço e ao ambiente, porque tem muito a ver com esta relação também com a floresta e com a natureza. Exatamente. Mas sempre que eu me sentia mais confuso, alguma voz me dizia continua. Ali sempre qualquer coisa, uma vozinha que me dizia continua em frente, não é? Que falavas na questão do em frente, por isso é que me lembrei. É um sentir à vontade, é um sentir em casa, é algo que é natural. Não é natural o que eu quero dizer, é familiar. Este contacto com esta natureza é estar em casa. É como estou aqui, sinto-me aqui bem, e eu quando vou para a natureza a sensação é idêntica, percebes? Aliás, acontece mais vezes eu sentir-me menos bem às vezes em casa que nunca acontece quando vou para o meio da natureza. Não sei se me consegui fazer entender. É porque às vezes em casa, ou porque há pessoas, ou porque a casa ficou desarrumada, ou porque houve um evento no dia anterior e depois eu gosto de que arrumar em casa, e na natureza está sempre tudo bem. Mesmo que tenha vindo um vendaval no fim de semana e esteja os galhos todos espalhados aqui, mas está tudo bem, está tudo ótimo ali. Pronto. Há certas coisas que não se explicam, sentem-se. Sim, compreendo bem. Por isso é que realmente esse sítio, enfim, há muito aí realmente por descobrir. E eu sabes que eu, no Morgado, agora estou mesmo curioso também que vais visitar, porque eu sinto a diferença quando passo a fronteira. Okay. Foi muito similar ao que eu sinto quando entro nas muralhas do Bussaco. Okay. Estar dentro da muralha, estar fora não é a mesma coisa. Não é não. E esse ponto de fronteira, olha, a mesma coisa, agora estou-me a lembrar também quando entro no teu portão branco. Quando se entra e se sai, também há ali qualquer coisa. E este espaço de fronteira também é tão importante porque nos liga nas fronteiras que nós nos conectamos, não é? E também em permacultura são as zonas mais biodiversas e, enfim, só para... Aliás, eu também comecei por dizer há pouco que a primeira coisa que eu fiz foi uma vedação, para estabelecer ali o limite. Exato, um perímetro. Sim. Isso foi muito importante também. E então e realmente eu cada vez mais digo quando as pessoas vão visitar a herdade, assim que passam a fronteira, ok, agora estão em casa. E há ali uma paragem, olha, vamos sentir aqui a diferença, porque passámos aqui um portal. Essa divisão física é importante, tal e qual como nas nossas casas, tem paredes, é fechada por paredes. E isso é efetivamente muito importante. E essa muralha que tu falas, portanto, a mata do Bussaco fica dentro da serra do Bussaco. Isso é extremamente perceptível quando se entra, mesmo nos sítios onde é vegetação, muralha, vegetação, sentes a diferença de uma vegetação de fora e da vegetação de dentro. Então quando estás num parque de estacionamento, por exemplo ali nas portas de Sula, e entras dentro das muralhas, logo ali na natureza, então esse impacto então é gigantesco. Efetivamente a sensação é mesmo essa. Entraste. Sim. E eu fazia este paralelo também com o trabalho que faço, porque no fundo é isto que se estabelece e perceber que nós temos este espaço, este santuário, no fundo, dentro de nós. E então, daí essa importância, como foi para mim, estabelecer, ok, estes 22 minutos diários é que eu entro todos os dias e a este entrar e sair também, que depois se pode expandir, quanto mais nós nutrimos isso, lá está, como dizia há pouco, dos 22 minutos às 24 horas. Então cada dia nós começamos a entrar de forma consciente o que é que realmente nós queremos fazer, o que é que queremos nutrir, e então é um bocadinho esse trabalho que eu faço e a minha visão é essa, é cada vez mais depois perceber que trabalhando pessoa a pessoa, cada pessoa
vai sendo cada vez mais dono e senhora do seu Sim. nutrir, no fundo, esta parte divina que nós temos, não é? Esta parte sagrada, e pura, e mais pura que nós temos, e mais inocente até, que depois nos vai... Sim. E então, mas isto simbolicamente depois é feito, simbólico e muito realmente é feito fora, porque lá está. E foi sempre, mesmo assim, desde a primeira vez que eu pus os pés no Morgado, senti, ok, isto é para dar realmente um exemplo diferente, a nível local e até depois regional e mesmo mundial. E por isso, desta minha visão, e por isso eu estou tão feliz por reiniciar estas aulas peregrinas, porque no fundo eu vou semeando, até no teu quintal eu comecei a semear algumas coisas, comecei a ver o que é que germinava. Então ia nascer imensos tomateiros, eu não sei quem é que andou a comer tomates e pôr sementes, que andou a nascer tomateiros e Mas foi. Sério, bué, já nasceram mais agora ali no canteirozito que divide as duas casas, ali no pátio comum atrás. Também estão lá mais uns 4 ou 5, sério. É mesmo, enfim, é lançar as sementes e depois elas germinam quando... E depois foi uma das grandes aprendizagens também com a natureza, é como ela é tão abundante e lança sempre muito mais do que precisa, ou do que é necessário, digamos assim, mas e foi assim uma grande, enfim, Ela uma é grande inteligente, revelação ela é também. sábia. Ela é inteligente, ela é sábia. Ela tem esse conhecimento. Deixa-me dizer-te aqui, aconteceu, eu gosto muito de fisálios, e eu andava a dizer, fisálios vai ser uma planta que eu vou ter aqui fisálios. Mas ainda não tinha tido a oportunidade de trazer um pé ou um rebento da casa dos meus pais. E quando vim de férias, em agosto, estive em Mafra, na casa da minha irmã, nasceu-me uma fisália. Quase que um milagre. Eu acredito nisto. Eu acredito que eu pedi tanto que a própria natureza me mandou uma semente pelo ar e que eu tenho aqui uma fisália. Sim, É sério. eu também acredito que cada vez mais é assim, nós imaginamos e depois isso vai cada vez mais ser uma realidade. No fundo, mais uma vez, é isso que esta minha universidade faz isso. Nós primeiro reconectamos com a meditação, depois há uma meditação muito poderosa no nível 2, que é uma meditação de desapego, que nós relembramos aquilo que é a nossa verdade, o que nós realmente viemos fazer, que no fundo não precisa de nada nem de ninguém, e depois a partir daí lançamos essa visão, sem qualquer tipo de limitação. E depois sim, vamos então pôr os pés na terra, okay, como é que nós vamos levar isto no dia a dia, como é que vamos fazer o caminho, este caminho peregrino, com um plano de ação, e entrar aí o economista a falar de dinheiro também, de como é que nós diariamente vamos nutrindo. Sim, vamos nutrindo esse caminho e depois vamos percebendo que todas as pessoas que vamos conhecendo, todos os recursos que já temos, já estão lá para isso, para nos ajudar. E então é assim um caminho muito cada vez mais abençoado. Simplesmente só temos que seguir os sinais, como o que me levou até ti foi isso. Eu senti, e depois eu cada vez que chego ao obstáculo sinto assim uma alegria e depois vamos sendo guiados por isto. Nota-se. E sabes, sempre notei. E depois repara, e é muito curioso porque estávamos a falar há pouco da via sacra e eu sinto que é essa transformação a fazer, repara, já não é para fazer isto com sofrimento. Exatamente. Dor sempre vamos sentindo, não é? Dor, temos um corpo e vamos sentindo. Por exemplo, relembra-me até quando eu, no primeiro verão, estive a regar as primeiras 170 árvores que plantei, que aquilo deu-me um trabalho do caso, porque estamos a falar do Alentejo, não é? Mas claro, eu tinha a noção do verão, mas nunca tinha passado. Lá está a questão de nós realmente vivermos a experiência. Havia uma noção, mas não uma consciência. Eu plantei árvores à chuva, assim pequeninas, e espalhei-as lá pelos 10 hectares, não é? E depois, no primeiro verão, para regar aquilo tudo, bem, fogo. Eu depois lá desenvolvi um método com um garrafão gota a gota, mas repara, eu levantava mais 6 da manhã para encher os garrafões e ir distribuindo pelas plantinhas, porque era a forma que eu arranjei da planta receber toda a água, pelo menos aqueles 5 litros. Pá, e tive uma taxa de sucesso para aí de 80%. Uau. E o meu pai, até a minha família, me dizia: e estás aí com esse trabalho, isso tudo, mas eu, claro que me sentia cansado. Isso não é assim que se faz. Claro que eu nunca mais fiz assim, não é? Foi uma aprendizagem, mas aquilo deixava-me limpo, percebes? Cansado, mas limpo. E era mesmo um sacro ofício. Sim. E ao mesmo tempo
eu cada vez, no fundo tinha um prazer e uma alegria a fazer aquilo, porque estava a nutrir os meus filhos, né? No fundo eram filhos meus que estavam por ali espalhados, e então, enfim, foi assim bem... Isto só para dizer o que cada vez... E fez-me lembrar isso quando fiz a Via Sacra aí do Bussaco. Porque eu quanto mais caminhava, e claro, aquilo são 3 km, ainda assim, embora eu esteja habituado a caminhar bastantes mais quilómetros, mas obviamente que o corpo ia se ressentindo, mas eu cada vez estava mais feliz, porque estava a fazer o caminho. E isto no fundo é isto que me atrai, que no fundo eu inspiro as pessoas a fazer e depois as acompanho. É que quanto mais passos nós damos na direção que queremos, mais simples se torna, e mais alegre se torna, e mais leve. Porque também, repara, vamos construindo. E eu hoje em dia, não tem nada a ver, enfim, é sempre uma regra que eu uso na minha vida, e muito em especial no Morgado. Para já, Morgado quer dizer legado, acho que cheguei a partilhar isso contigo. Aquilo que nós vamos deixando é mesmo deixar isto melhor do que encontramos, deixar o mundo melhor do que encontramos. E eu, cada vez que saio de lá, como cada vez que saio daí, e cada vez mais, cada aula que dou, e mesmo neste direto, é deixar o melhor do que encontramos, no fundo. E então, isto dá assim uma leveza em que nós, ok, podemos já não voltar a falar, mas já valeu a pena, compreendes? Ou posso já nem voltar ao Morgado, mas já valeu a pena, claro. A energia ficou lá. Claro que a minha ambição, eu espero fazer este trabalho daqui pelo menos mais 40 anos. Tenho assim uma visão até de morrer para já naquela floresta, mas repara, é assim muito, muito poderoso quando nós encontramos, não é? Encontramos e encaixou, e podes dizer, ok, eu vou fazer isto o resto da vida, mas se morrer amanhã já valeu a pena. Isso é assim muito poderoso. Partilho. Porque realmente está aí o mistério da vida, e nós realmente nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas enfim, olha. Realmente é vivido com essa intensidade que dá efetivamente essa leveza e essa liberdade de pensar num dia de cada vez, mas se for agora já valeu bem a pena, não? Porque eu acredito que o melhor da vida ainda está sempre para vir, porque senão a vida não fazia sentido. Se o melhor da vida está sempre para vir, não é que eu tenha que ansiar pelo que está para vir, mas sim contentar-me com aquilo que já vi. Contentar não é no sentido de contentamento, mas no sentido da gratidão, da plenitude, da satisfação, do agradecimento, do reconhecimento. E eu cada vez sinto mais isso, e cada vez faço mais por isso, que é viver, permitir-me às experiências, àquilo que não conheço, a todas estas atividades dinâmicas, partilhas, convívios, contactos, conhecimentos. E o meu estado de graça é mais permanente. O meu estado de felicidade é mais permanente do que aquilo que alguma vez sonhei que fosse possível sequer. Se eu há 5 ou 6 ou 7 anos, por exemplo, se eu há 4 anos pensava que era feliz, eu não sabia que podia ser ainda mais feliz. Sim, sim. Uau. Sim, eu também costumo dizer que, ok, sim, já sou feliz, mas há tanto espaço para mais. Há sempre espaço para mais. E isso é muito... Há uma frase também do fundador da Escola de Aumento Transpessoal, que foi assim, uma escola muito importante dentre as várias escolas que percorri para poder lançar a minha maneira, no fundo. E ele o José Maria Dória diz que a vida é perfeita, mas também é perfeita a nossa vontade de querer mudar. E então, enfim, eu tinha muito esta questão de, ok, sim, mas eu sei que quero mudar isto, porque eu tinha esta visão do que eu queria fazer. Mas de que a vida era perfeita, demorei a enraizar isso, demorei realmente a acreditar nisso, porque foi um processo meu de perceber que realmente tudo me conduziu, e tem muito a ver com o lançamento desta minha universidade, desta minha escola, em que realmente encaixou, e a partir daqui eu percebi, ok, é isto. E eu estive à procura, não é, com este espírito peregrino, consciente ou não, agora estou consciente disso, não é, que estive à procura disso, e que depois todos os passinhos nos levam lá. Eu estou aqui, já agora estão aqui algumas perguntas, não sei se quer... não, está aqui só uma pessoa a perguntar se são só 3 km. E a minha querida amiga Sandra Maia perguntou se eram só os 3 km. E acho que são, não é? São cerca de 3 km. Sim, é isso. Embora que, portanto,
na realidade não é em sacrifício, é em esforço, mas este esforço não é em esforço, é difícil encontrar uma palavra, aquilo não é aplanar, não é flutuar, é subir, e depois esta irregularidade tens 30 ou 40 de graus, depois tens uma inclinação, depois é menos inclinado, e ao mesmo tempo esta irregularidade no ritmo faz com que o esforço físico acabe por ser maior, mas não é, mas faz-se bem, efetivamente faz-se bem, quando tu já o começas com o objetivo de lá chegar acima. Claro que é um esforço, não é? Tens de puxar pelos músculos, mas é tão prazeroso. E tens o caminho da saga e depois tens o caminho o trilho da água, que também é um trilho lindíssimo. O trilho da água também é um trilho que vale a pena fazer. No fundo, depois a água são as emoções e passas por sítios com vegetação. Sim, Sandra, fazemos. Afinal, também já tinhas respondido. Sim. Sim. Provavelmente na sessão de dia 19 não vai dar para fazermos a caminhada toda, mas vamos fazer uma caminhada, pelo menos é essa a proposta, e também estou aberto a partilhares aquilo que é o teu trabalho e podemos integrar isso. Lá está, essa também é a minha ideia, no fundo. Eu agora, cada sítio que visito é quase como lançar uma base desta minha escola, digamos assim, mas ao mesmo tempo, ainda hoje estive a falar com uma pessoa, provavelmente para fazer uma aula, provavelmente vou começar em janeiro, vou fazer no Porto também pela primeira vez. Depois, a seguir de estar aí, vou a Bragança e depois vou fazer, em dezembro já vou fazer a minha primeira aula nos Açores, vai ser assim a primeira na Atlântida, como eu chamo. Portanto, estou mesmo entusiasmado. Sim. E então, no fundo, é um bocadinho isto, é lançar raízes, no fundo, e ligar estes pontos todos, mas ao mesmo tempo muito entusiasmado, obviamente, em conjugar isto com as pessoas que me vão recebendo, não é? Obviamente, e isso tem muito valor, ou ainda muito mais valor, quando a pessoa depois é chamada, no fundo, a partilhar-se aquilo que realmente também é o seu dono. Porque esta casa, quando vim para aqui, comecei a procurar, a pensar dar um nome, a casa sempre chamou Casa Alta, era o nome da família, Casa Alta. E eu, quando vim para aqui, dei-lhe o nome de Happy Home. Home lar, onde o meu lar é também a tua casa, que era um porto de abrigo para receber pessoas, onde tu não és julgado, onde o dar e receber na partilha faz com que todos nós cresçamos e possamos evoluir. E para mim é uma honra e uma gratidão e um prazer ter-te aqui e ao mesmo tempo trazer essas pessoas como tu, não só como tu, mas pessoas como tu, que tragam isto. Eu tenho as infraestruturas, tenho as condições, para mim é um gosto, é um prazer receber aqui, proporcionar estas dinâmicas para que, com os teus conhecimentos que eu não tenho, outras pessoas que queiram beber dos teus conhecimentos, ok, está aqui o espaço, estão aqui as condições. Sério, para mim está super, super, super alinhado e é nós criarmos efetivamente esses pontos, esses polos, essas bases, como estavas a dizer, para que o nosso trabalho, não é no sentido para que o nosso trabalho chegue a todos, mas para que a nossa ligação se conecte com todos, para que esta rede global que existe e que nós somos energia, que estamos ligados com todos, que se sinta, que se manifeste, que se materialize. Sim, sim, sim. É que chamaste um ponto que também ressoou, é muito engraçado, porque também quando comecei no Morgado com as práticas, comecei até senti vontade de o rebatizar também, e chamei-lhe o Monte da Luz. Mas às tantas, lá está, simbolicamente também tem sempre alguma luz, Claro. está relativamente perto da Aljustrel, mas simbolicamente esta questão de trazer a luz, não é? Mas depois, a partir de certa altura, não, isto é o Morgado. Portanto, isto sempre foi, de alguma forma, também, mais uma vez, essa conjunção entre aquilo de novo, de alguma forma, que nós trazemos com a nossa presença, mas também esta ancestralidade, este peso, no bom sentido, que também tem este nome, não é? Que já vinha de trás e que no fundo também dá força àquilo que nós queremos fazer, não é? Pelo menos foi assim a partir de certa altura que eu senti. Perguntei à casa, eu abri o livro da vida, eu sou leitor acástico e perguntei à casa qual é que era o nome que ela queria ser chamada. Eu mal toquei na parede, ela disse, Casa Alta, logo, na hora.
Ok. Não, está tudo, está decidido já, não está cá bem ninguém com novos nomes. Sim, isso é muito interessante. Isso. Queres falar um bocadinho sobre isso? Não sei se temos tempo, também já acho que já passámos Já da para daqui hora, a não um é? fim de uma hora, sim, rapidamente, do que dos registros acásticos. Sim, também estou curioso. Sim, pronto, os registros acásticos, nós somos energia, nós somos vibração, tudo aquilo que pensamos, dizemos, sentimos, é uma vibração, e esta vibração é uma energia. E o Akasha, o, o recinto acástico, o registro acástico, é um registro onde toda esta energia, num plano multidimensional, está registada, de todas as nossas existências, em todos os nossos planos, universos e dimensões. E então, aceder ao registro da vida de uma pessoa, ou a pessoa aceder comigo a ler o seu livro da vida, que é aquilo que nós dizemos, ler o livro da vida da pessoa, é a pessoa poder aceder ao seu eu interior, ao seu íntimo, num plano multidimensional do que é que ela vem cá fazer, o que é que ela tem para aprender com a pessoa A, com a pessoa B, quais são os seus dons, os seus bloqueios, os seus desafios. Quem foi em vidas passadas, não tanto na base da curiosidade, mas isso já é um refinamento profissional que eu faço, não alimentar a curiosidade da pessoa, mas não tanto dizer à pessoa se ela foi, por exemplo, um padeiro, mas numa vida de padeiro, que tipo de energia é que ela exponenciou e condicionou, que traz eventualmente como karma para esta, para poder trabalhar. E depois há também uma linha orientadora para o futuro, sendo que o futuro somos nós que o decidimos, somos nós que o fazemos, hoje, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas e com as escolhas dos outros, interagindo uns com os outros, mas há sempre uma linha de orientação no sentido da nossa evolução. E, portanto, isto facilita muito na ajuda da pessoa, a quem faz a leitura, a alinhar-se, a conhecer-se, a compreender-se, a aceitar-se e, ao mesmo tempo, perceber a relação que tem com o tudo e com todos. As pessoas que vivem à sua volta, companheiros, filhos, pais, maridos, patrões, sócios, etc. E depois também numa sessão faço depois também a cura quântica, que eu hoje dou-lhe o nome de Reiki quântico, que é uma fusão do Reiki, da cura Amadeus dos índios Parani e da cura quântica. Eu faço aqui uma técnica que eu desenvolvi, que é a cura quântica, onde equilibra a pessoa, serena a pessoa, dou-lhe ferramentas quânticas para ela superar esses mesmos desafios. Portanto, aceder ao registro acástico que eu posso aceder de uma pessoa, de um animal, de uma casa, de uma montanha, de uma árvore, de um planeta, de um país, porque tudo é energia, permite-me aceder a essa informação. Então foi isso que eu fiz. Eu abri o livro da vida da casa, o registro acástico da casa, porque ela é energia, é pedra, existe, teve aqui vidas, e perguntei-lhe como é que tu te queres chamar, e ela disse logo Casal, senhor. Até porque no fundo eu vim também curar aqui muito as minhas feridas dos meus antepassados, honrar os meus antepassados, porque eu sou o que estou a fazer, o que faço nesta casa, porque os meus antepassados assim me permitiram, deixando esta casa e trabalhando para que esta casa fosse adquirida e fosse mantida e fosse reconstruída, porque depois o meu avô refez a casa. E portanto para mim é uma honra, é uma bênção, é uma gratidão poder fazer aquilo que faço aqui. E esta simbiose com a casa, porque sempre fui, digamos que, da família, aquele que mais aqui habitou, ainda antes de aqui estar, portanto a casa já me conhece, digamos assim, já somos conhecidos já há algum tempo. E, portanto, foi fácil ela comunicar comigo e também foi fácil para mim, ou mais fácil, ouvi-la. Isso é muito interessante, mais uma vez, muito entusiasmado também para ires ao Morgado e sentires lá e fazeres esse trabalho lá também. E é muito interessante porque realmente agora é o sítio onde eu realmente me sinto mais em casa, não é? Assim, o meu jardim, a minha floresta, enfim. Mas realmente... Já me falaste nisso, desculpe. Mas realmente... Sim, mas realmente a minha ligação tem
12 anos, mais ou menos. Eu parei um bocado nos 10, mas já foi desde 2010. É engraçado. Um tempo sinto isso, sinto tudo isso, essa ligação e essa vontade e enfim, tudo que de alguma forma partilhaste, apesar de não ter uma ligação assim tão grande, porque tem muito mais, não é? Enfim, e estamos e nem sequer é uma casa, não é? É um espaço de terreno, não é? Apesar de ter casas também, ter algumas casas construídas, mas por exemplo, onde eu construí, e é a base da escola, que eu saiba, nunca houve habitação. Portanto, depois fui para o que eu chamo agora o coração da herdade, é onde eu estou agora, não é? É assim, que eu saiba, nunca houve lá construção nenhuma. Agora estou a construir 2 casas, não é lá? Esse terreno tem um livro com mais páginas do que tem esta casa. Esta casa tem pouco mais de 100 anos, o terreno tem alguns milhares de anos, não é? Para não dizer muito mais, mas na forma em que ele é hoje, portanto, esse livro da vida desse terreno tem muito mais páginas para poderem ser lidas. Portanto, há muito mais informação alinhada contigo, para aquilo que, não é? Isso também, sim, força. Isso também me relembra que como realmente nós somos assim, uma gota que é muito preciosa, mas mesmo assim é tão pequenina no meio disto tudo. Por isso é que realmente já andamos cá há tanto tempo e realmente também me ajuda, me serena quando me apercebo, ganho consciência disso, não é? Que realmente, enfim, já estamos aqui há tanto tempo e que realmente agora, mas também ao mesmo tempo temos esta responsabilidade agora realmente de fazer isto sem esforço. E chamou-me a atenção, tu falavas nesse trabalho que fazes, que dá uma orientação, e acho que isso para mim é fundamental, para mim foi também, quando e hoje em dia, o meu dia-a-dia gira em volta de 3, 4 prioridades, 3, 4 grandes prioridades, que de alguma forma são cíclicas, que tem muito a ver, primeiro, com o meu equilíbrio e a minha serenidade, para poder realmente servir da melhor forma. Depois tem muito a ver com a minha família mais próxima, e depois é esta escola e o Morgado em particular, que é a base física, mas agora até tenho estado mais tempo fora, digamos assim. Mas pronto, que esta escola no fundo sou eu, este canal, esta mensagem, não é? Que tenho este privilégio de ter criado, mas que é muito, muito para além de mim, eu perceber que isto nasceu, o Jardineiro de Sonhos, como me intitulo, germinou em mim. Eu lembro-me a primeira vez que escrevi isso, depois de ter terminado o curso de meditação. Depois foi um ano a perceber o que é que isto quer dizer e como é que eu vou levar isto ao mundo. Repara, é muito curioso perceber que realmente há aqui uma inteligência superior, e perceber que isso também dá assim uma grande segurança em que a vida e o trabalho e as peregrinações também me ajudaram muito a perceber que está sempre lá apoio e a vida é realmente amiga e então ajuda a termos essa confiança e podemos ter fazer o caminho, enfim, de forma prazerosa, porque estamos sempre acompanhados, na verdade, e isso é que também ajuda, não é? Lembro-me sempre da parábola Pegadas na Areia. Conheces? Acho que já me contaste, mas conta. Em que uma pessoa via sempre 2 pares de pegadas na sua linha da vida, depois de partir, e quando se reuniu com Deus, olhou para a sua linha da vida e via sempre 2 pares de pegadas na areia, que eram as dele e as de Deus. Mas nos seus momentos difíceis ele só via um par de pegadas. E pergunta a Deus, porque é que tu, nos momentos mais difíceis, me deixaste sozinho a caminhar? E Deus diz-lhe, não, meu filho, foi precisamente nesses momentos que eu peguei em ti ao colo. Exatamente. E andamos tinha essa parábola para mim. E pronto. Então, olha, fala aqui no instante, porque na realidade já estamos aqui há algum tempo e também pediste no Sem Maçudo, até porque já entraram pessoas. Sim, acho que... Vai ter mais uma, mas fica gravado porque depois vou partilhar isto. Falar então do que é que vai haver aqui no dia 19, o que é que tu vens aqui ao Luso, e o que é que nos vens trazer aqui ao Luso, à Casa Alta, à humanidade, ao bem maior, ao todo. Sim, no fundo é um bocadinho, resumindo aquilo que nós já falámos de muita coisa, mas sendo muito concreto, é uma aula de nível 1 desta escola que eu lancei. O que é que isso significa? É um primeiro encontro, é assim um portal, em que primeiro vamos simplesmente reunir em círculo, as pessoas que realmente
a responder à chamada e chegarem. Essa faz parte também da aventura. Nós nunca sabemos qual é o círculo que se vai formar quando lançamos e é o que me apaixona também muito. Depois, quando realmente chegamos e estamos, é assim, enfim, é mágico. Pronto, basicamente é isso, é um círculo inicial de partilha em que nós estabelecemos a intenção, o que é que realmente nos fez vir. E alguma coisa nos chamou, por mais que às vezes nós não saibamos o quê, mas se chegamos é porque temos um trabalho a fazer, algo a aprender e a ensinar. Depois dessa partilha inicial, vamos começar a permitir que as emoções e que, como eu chamo, o vento e a água se manifestem. Até que chegamos ao fogo, que eu também trabalho muito com os 5 elementos. O quinto está lá sempre, não é? Sim. E então vamos ter esse momento de partilha, em que realmente o espaço é seguro, tem muito a ver com o meu nome também, e é muito curioso esse trabalho com o nome que se faz aí, porque no fundo é logo uma fotografia daquilo que nós vimos fazer, o nosso nome de nascimento. Então esse círculo seguro e forte é criado, e essa ligação que é para a vida. Quem chega a uma sessão minha, temos aqui, e depois exatamente as pessoas que chegam e que se relacionam, é muito curioso depois o que pode germinar daí, e enfim, e é mesmo para a vida, a partir desse ponto. É como em todos os sítios onde eu já meditei ou peregrinei, tem sempre logo uma energia diferente. Enfim, depois vamos fazer uma caminhada consciente, treinando já os 3 pilares da meditação transpessoal, que no fundo, basicamente esta aula nível 1, é as pessoas saírem daqui com uma ferramenta que podem e sugere-se, aqui é só sugestões, porque a escola é na verdadeira acessão da palavra, um espaço livre de aprendizagem. Exatamente. E então sugere-se que a pessoa saia daqui com essa ferramenta destes 22 minutos de meditação diária, que possa já aplicar no dia a seguir, todos os dias. No fundo é esse relembrar, como estavas a dizer, estou no jardim, estou a meditar, estou a fazer algo que estou realmente a gostar e estou a meditar. Portanto, no fundo é esse lembrete diário para fazer diariamente essa reconexão interna. Claro que vai haver uma prática formal, e isso é inspirada já em sabedoria ancestral, mas depois isso é apenas uma sugestão, pois a pessoa, e é importante que a pessoa depois leve a prática à sua forma de fazer, não é? No fundo é esse relembrete, é isso que é entregue. Claro que depois muitas coisas vão acontecendo, que eu costumo dizer que quando começa a sessão, acendo a vela e digo, seja feita à sua vontade, porque eu na verdade não sei o que é que vai acontecer, mas o espaço é criado e nós respondemos à chamada, são cerca de 5 horas de trabalho e de presença, e pronto, lá estaremos. Não sei se queres que aprofunde mais alguma coisa, mas basicamente é isso. Dizer que, portanto, isto não tem um custo, é um donativo consciente. Fala só um bocadinho sobre isso, porque eu acredito que para algumas pessoas que possam ouvir isto, há sempre aquele filtro: quanto é que custa, quanto é que não custa, a economia está má, a luz subiu, o gasóleo está caro, etc, etc. Fala também aqui sobre isso, que acho que é importante, independentemente de tudo, acho que é importante. Sim, sem dúvida, sim. Eu agora eu já fiz de várias formas, mas agora cheguei a esta ideia da contribuição monetária livre. Mais do que até do que donativo, chamou-me isto, porque realmente lá está esta questão de contribuir e depois de definir claramente que é uma contribuição monetária, porque o maior valor é a presença que a pessoa traz. Exatamente. E muitas outras coisas, não é? Mas ao mesmo tempo perceber que isto é para integrar esta parte monetária. E depois tem muito a ver com o meu trabalho como economista. E seguramente o valor que a pessoa leva, não é só aquilo que ela traz, mas depois aquilo que a pessoa leva. E depois também está alinhado com aquilo que estavas a dizer, que depois é algo que tu durante o curso que a pessoa pode depois querer fazer, que é a relação com o dinheiro, que o dinheiro é energia, e nós ainda temos muito estes filtros da escassez, o poupar em vez de guardar, até as próprias palavras que têm energia. E isto tem que ser desmistificado, porque dinheiro é energia, nós somos merecedores, o universo é abundante, nós é que nos condicionamos e limitamos a nós próprios
por razões A, B, C, D, vai ao Z e continua por aí fora, que não é para esta live de certeza absoluta, mas pronto, desculpa ter-te interrompido. Não, sim, isso é muito importante e é um trabalho. Eu acho que há três aspectos aqui muito importantes que temos que trabalhar e que é trabalhado nesta escola. E a relação com o dinheiro é fulcral, foi algo que eu também trabalhei nos últimos anos como economista, porque eu cheguei até a renunciar, não perceber porque é que tinha tirado o curso que tirei, e mais uma vez a meditação alinhou-me muito e a perceber que agora uso, e estou muito feliz por dizer que sou economista e que tirei o curso, porque posso falar também destes temas com outro tipo de propriedade. E encaixar as duas realidades, como é que elas se fundem e ao fundirem-se efetivamente há uma compreensão e uma aceitação e uma leveza nessa relação com o dinheiro e com a economia, no fim. E não é só com o dinheiro. É este equilíbrio. Sem dúvida, não é? E poder integrar isso no caminho. Só para teres uma ideia, isso depois no nível 4 é muito trabalhado, mas é só no nível 4, porque lá está, não é realmente o mais importante, mas é para ser integrado. É como o nosso ego, a nossa mente, é para estar ao nosso serviço. Para teres uma ideia, partilho também abertamente, eu estou num caminho de, com esta universidade, com esta escola, atingir cerca de 100 mil euros ao ano. Portanto, repara, sim, depois realmente quem quiser fazer a formação tem um valor que ainda assim é cerca de 5% do que eu já investi em termos monetários para chegar até aqui. Mas e depois repara, e é perceber também que... monetários, porque depois já há todo o resto, não é? O tempo, sim, sem dúvida, claro. Bem. Sim, sem dúvida, mas também faz parte. E repara, onde nós pomos o nosso dinheiro também faz parte da questão da orientação e do foco. E então, repara, eu, por exemplo, nos últimos anos fiz esse trabalho com o Rui Gabriel, não sei se conheces ou se... Ele também faleceu assim de forma surpreendente já há um ano e pouco, isto realmente passa tão rápido, e aconteceu algo similar com o meu pai também, que também faleceu na altura, antes do Covid, e foi uma pessoa muito importante para mim a ajudar-me a integrar esta questão monetária. E na altura... Eu fiz uma formação com ele em que investi 5 mil euros para estar 7 dias com ele. E aquilo foi bastante poderoso, porque só o facto de eu arranjar o dinheiro deu-me assim incrível. O foco e a energia que eu tive que colocar ali e a atenção também, só por isso já valeu a pena. Não sei se consegues compreender. Perfeitamente. Sim. E repara, e perceber que realmente então o dinheiro é das coisas mais abundantes que existe. E a forma, e também a diferença que faz nós fazermos o caminho alinhados com aquilo que nós realmente devíamos fazer. E então, a minha vida tem sido esse exemplo. Eu sempre quis fazer alguma coisa, nunca foi por causa do dinheiro ou por causa de outra coisa que não aconteceu. Havia sempre uma solução. E isso também é muito interessante, porque nós também nos limitamos muito quando por isso é que há assim uma espécie de regra também, que é não fazer o trabalho só pelo dinheiro, mas também não o deixar de fazer só por causa do dinheiro. Claro. E então é ter esta... O fundamentalismo nunca levou a ninguém a lado nenhum. Sim, e eu comecei por dizer, porque repara, para mim é a questão do dinheiro, também da questão da nossa relação com a morte e também a questão da sexualidade. São 3 áreas que são de alguma forma afloradas aqui nesta escola. Mais a questão do dinheiro principalmente, que também trabalhei nos últimos anos e tem mais a ver comigo. Mas estas 3 áreas acho que nós precisamos decorar muita coisa, porque houve muito abuso. E na nossa relação com o dinheiro nós tratamos tão mal o dinheiro e achamos que é a raiz de todos os males ainda. E temos este peso em que é difícil, que a vida tem que, por exemplo, há aquela expressão, o Rui usava muito esta e de alguma forma também isso me foi passado, ok, pobrezinho mas honrado, como se houvesse, enfim, há esta relação que nós estabelecemos, e eu dava aulas de economia, e ainda hoje dou, agora nesta escola, não é? Mas, e é muito à raiz da palavra. E se tu fores ver a origem da palavra e porque é que nós criámos o dinheiro, aquilo veio para nos facilitar a vida. E agora, repara, é assim paradoxal que nós agora assim somos de alguma forma escravizados por esta coisa que nós criámos, não é? E eu estabeleço muito este paralelo com a mente e com o nosso próprio ego. Lá está, é pôr no sítio certo. E quando está no sítio certo, ele está lá para nos servir e, mais uma vez, não vai faltar para aquilo que nós realmente temos que fazer. Isso também é outro aspecto importante. Esse trabalho, para já, começa-se por aí,
porque se não estiver alinhado com aquilo que nós vamos fazer, assim nada funciona e depois é tudo em esforço e esse é um sinal muito grande que, ok, vamos lá parar, respirar e observar e olha, agradecer porque agora já me estava aqui a entusiasmar e já seguia já seguia por aí igual, sim, mas pronto. pela noite fora. Sim, já valeu mesmo a pena este bocadinho, valeu mesmo a pena e pronto, vai então ficar gravado para que depois mais pessoas vejam. Sim. No próximo sábado, deste sábado que vem agora à 8 cá de Recife, é sempre um gosto, vai ser mesmo. Estou expectante que voltes, que regresses e participar. Eu próprio vou participar pela primeira vez na tua aula e estou super curioso, super interessado em saber, em ouvir, em participar, no fundo. Gratidão, José. Gratidão, Bruno. Um grande abraço e até já. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite e obrigado a todos. Forte abraço, beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Até já, até já.